entrevistado de hoje é uma pessoa que tem 45 anos, pai de 2 filhos, autor de 20 livros e autoprodutor de 5 deles. Ele é pernambucano, da cidade de Altinho, teve uma infância feliz e tem como slogan principal: quanto mais humano, melhor. Eu estou falando de José Sandoval da Silva, palestrante motivacional, fantástica pessoa, onde eu tenho o prazer de estar aqui hoje no nosso programa, falando um pouco sobre a sua trajetória de vida. Sandoval, muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença. É sempre um prazer ter pessoas de coração aberto ao nosso lado e também poder passar para as outras pessoas um pouco da sua vida, da sua experiência, do que pode beneficiar alguma coisa, alguma parte, né, de dentro de cada pessoa que está nos assistindo. Sandoval, você veio da cidade de Pernambuco, estado de Pernambuco, cidade de Altinho. Como é que foi sua infância? Se tem irmãos? Como é que é? Fala um pouco da sua infância e depois você pode falar sobre a sua síndrome de Tourette, que é um dos motivos de você estar aí hoje palestrando. Exato, não é? Exato. Por favor, vamos lá. Bem, eu nasci em 1967 lá no Agreste e tive, acho que, a infância mais feliz que um ser humano pode ter. Eu sempre brinco, eu digo que enquanto meus filhos tinham um videogame na mão ou um playground ou um espaço limitado para ser feliz, eu tinha uma cidade inteira. Eu tinha um rio para tomar banho. Nossa. Às vezes eu sumia, chegava às 6, 7 horas da noite, minha mãe já tinha corrido a cidade inteira me procurando. Não é? Nós brincávamos em bancos de areia, fazíamos lá as estradinhas, colocava o pé, batia areia em cima e fazia um túnel para estacionar o carro. Não é? Eu tinha lá árvores para subir. Em Altinho, né? A feira de Altinho, a prefeitura se encarrega de colocar as barracas um dia antes, não é? Para os feirantes virem no outro dia só colocarem os alimentos. E lá nós brincávamos de esconde-esconde. A gente tinha um monte de coisa bacana à noite. Então, hoje não tem mais isso. Hoje não tem, né? A própria questão da violência. Acho que até a própria Altinho, faz 27 anos que eu não vou lá, tô morrendo de saudade. Não é? A própria Altinho deve estar diferente hoje. Mas eu tinha uma vida muito feliz. Se hoje eu sou um cara motivado, se eu sou um cara que consigo olhar para o ser humano com respeito, com carinho, né, com todo o sentimento de nobreza que o ser humano tem, humildade, porque a minha infância foi muito feliz. Eu sou filho de um alfaiate e de uma costureira. Meu pai, por exemplo, era surdo desde os 9 anos de idade, né? Eu cresci ouvindo as pessoas zombarem do meu pai. E meu pai olhava para mim assim, quando ele via que eu estava nervoso, que queria defendê-lo, meu pai falava: não precisa de defesa, cuide da sua vida, o cemitério está cheio de valentes, eu não quero um filho valente. Seja educado, respeite as pessoas. E meu pai era assim, era uma pessoa muito simpática com as pessoas. Então eu peguei essa natureza dele, peguei essa natureza pacífica do meu pai e a grandeza de uma guerreira que é a minha mãe. Não é? Traz então, um grande homem sempre de alma. E a força da minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito forte. O ano passado minha mãe venceu o câncer. Então eu aprendi no dia a dia, né, no passar dos anos. Eles estão lá em Altinho ainda? Não, meu pai está no céu, né? Faz 4 anos que meu pai faleceu e minha mãe mora aqui em Suzano com a minha família. Então assim, hoje eu te digo que se eu tenho força de enfrentar plateias de 600 mil pessoas, se eu tenho ânimo, não para motivar pessoas, né, tirar pessoas do início de uma depressão, fazendo elas refletirem sobre o caminho que elas estão indo sem ter pensado nisso, porque a natureza humana é de reclamar. Então é mais fácil eu sentar ali no banquinho na praça e começar a me lamentar do que procurar uma solução. Eu estou sempre esperando, através de uma religião, né, através de qualquer outro espaço, que alguém me tire do sufoco. E onde está a minha responsabilidade nisso? Então nós temos que ser mais coerentes conosco mesmo. Sim. Olhar adiante, enxergar as possibilidades, vislumbrar, né, lá o teu sucesso. Enxergar e pegar, né? Claro, e tomar posse. Então, a gente brinca, eu brinco muito com isso, porque eu estou cansado de ver pessoas o tempo inteiro pedindo. Mas elas se desgastam tanto, elas perdem tanto tempo pedindo e esquece que para você receber, você tem que tomar posse disso.
pedir e não preparar-se para receber é uma coisa muito complicada. É incrível, né? Incrível. Então, você vê, Jean, as pessoas, elas querem um emprego melhor. Mas elas não vão lá fazer um curso, elas não vão melhorar o seu currículo para pegar um emprego melhor. Elas não avaliam a possibilidade disso dar certo. E às vezes não tem um autoconhecimento e acabam criticando as pessoas justamente de fora. É uma autodefesa, né? Mesmo. Você vê dentro de uma empresa, né? Eu trabalho muito com empresas. Eu gosto muito de aproximar o ser humano do ser humano. A minha natureza é essa. Por isso que o meu slogan é quanto mais humano, melhor. Porque eu vejo dentro de empresas, o cara um grande palestrante que foi com ele que eu aprendi isso, chamado Alfredo Rocha, né, no livro dele ele dizia assim sobre a síndrome de Gabriela. Não é? Então a pessoa ela não está preparada para um novo, ela está preparada para ficar naquela vidinha dela, para ficar daquele jeitinho medíocre. Ah, tá bom assim, não precisa mudar. Aí chega alguém com uma nova tecnologia, com uma ideia nova, ele se fecha. E aí ele começa a querer contaminar todo o pessoal que está com ele, não é? Para que, não, que é isso não vai dar certo. Infelizmente isso é muito comum. Eu também acredito piamente sobre o humano, né? A humanização fazer com que as pessoas fiquem mais puras, trabalhem com mais tranquilidade, com mais segurança de que as pessoas hoje não trapaceiam, né? Para se beneficiar. E é bem interessante a maneira que você falou sobre o trabalho humano com o humano, né? Tirando um pouco da tecnologia. A tecnologia está aí, a gente tem que abraçar, tem que agradecer o dom que o homem fez, né? De colocar a tecnologia na nossa frente. Mas é triste mostrar para as pessoas e passar para elas que o trabalho que o Sandoval faz, eu também acredito muito no que ele fala, as pessoas levam até às vezes como deboche, né, Sandoval? Porque eles acham que o poder, as pessoas acham que o poder ou outros sistemas acabem banindo a pureza, a humildade, né? O significado da vida, o significado do trabalho, né? Que realmente dignifica o homem. E é isso, né? Agora, dentro dos problemas que nós vivemos, todos nós temos nossos problemas, né? Pessoais, profissionais. Somos capazes de absorver coisas construtivas e transpassar para as outras pessoas, não é, Sandoval? Para que a gente tenha um grupo, uma equipe dentro do seu trabalho, dentro da sua família, dentro dos das suas amizades, mais tranquila, não é verdade? E dentro dos nossos defeitos, nós temos que ter a humildade de saber de ter o autoconhecimento, né? E melhorar cada dia mais, né? E vocês não têm ideia do quanto é bom você passar algo bom para as outras pessoas e o principal, elas absorverem o que você passou, né? Transformando numa atitude sadia e construtiva, né? E passando, né, as coisas boas da vida, que nem você está falando da sua infância, transformar os seus problemas, né, Sandoval, em oportunidade. Pegar o limão e fazer limonada. Fazer, né? O limão é simplesmente assim. E falando em problemas, nós temos o seu problema que você fez, transformou em oportunidade, verdade, que é a síndrome de Tourette. Na verdade, a síndrome, ela nada mais é que o tique nervoso no grau avançado. É, né? Uma doença que ela é estudada desde o século XIX. Né? O cientista francês chamado Dr. Gilles de La Tourette, ele percebeu que algumas pessoas vinham de trabalhos de exorcismos, né? Porque elas se comportavam de maneira estranha, e voltavam piores. Então, se levavam a pessoa para expulsar os demônios do corpo,
Mas como não tinha demônio nenhum, porque na verdade a síndrome ela é uma falha de um componente do nosso cérebro chamado pálido lateral, não é? E aí então é que provoca alguns choques na musculatura e gera um desconforto, onde a gente faz os tiques para poder, e você relaxa um pouquinho e aí você reduz essa dor. Antes os teus ataques nossa, era muito sério. Era muito sério. Meu Deus do céu. Eu sou uma história de superação muito real. Eu sou, como eu falo, eu sou o cara mais feliz do mundo. Porque hoje não percebe. Não, hoje eu quase não faço. Sabe por quê? Eu cheguei a tomar. Eu trabalhei numa fábrica que já não bastasse as gozações dos colegas de escola na época da infância, da adolescente. Na adolescência foi muito cruel, não é? Eu sofri aquela música do Kid Vinil. Isso me dá tic-tic, nervoso. Nossa, foi terrível. Mas até nessa época eu aprendi a me divertir. E aí, vindo o adulto, eu falei, bom, no trabalho vai ser diferente, porque as pessoas são maduras que nada. As pessoas podem ter mais idade, mas elas não são, nem sempre são tão maduras. E são atitudes até que maldosas. Cruéis, né? Tanto é que isso é tido por lei como assédio moral. Eu, quando eu fiz o colegial, fiz no Américo Brasiliense em Santo André. Realmente foi uma escola para mim, onde eu tive a oportunidade de conhecer todo tipo de pessoas. E eu nunca vou me esquecer de um moreno que estudava lá, e ele tinha problema mental até. E é incrível como as pessoas são maldosas, os adolescentes, porque eles davam pontapé na bunda do menino, judiavam, encurralavam na parede, dava tapa na cabeça. E eu e o meu irmão, o Nene, a gente ficava abismado, a gente saía lá até meio chocado. Impressiona, né? O requinte de crueldade, né? E hoje eu não sei se essas pessoas têm essa reflexão, têm essa noção do que eles fizeram com o menino, porque era uma judiação. Era uma coisa tremenda, né? Você vê que isso, a gente fala sobre essa condição. Eu sofri muito em função da Tourette, tá? Mas eu via a questão do racismo também, era uma coisa muito forte, né? Hoje se pensa duas vezes porque a pessoa pode ser presa por isso, não é? Mas quando você tinha aí autorização para humilhar, porque era basicamente isso, a certeza da impunidade, não é? Eu sempre costumo dizer que não adianta você querer mudar uma sociedade com leis rígidas, não é? Fazer essas leis funcionarem se você primeiro não trabalhar a consciência. Não. O trabalho que eu faço nas escolas, partindo da minha dor, não é? Eu digo para você, já que eu sou o cara mais grato a Deus por ter tido uma doença. Porque eu não sei dizer para vocês, sinceramente, eu não sei dizer para vocês se eu seria o cara que eu sou se eu não tivesse a Gilles La Tourette. Então, ela se tornou uma grande companheira da minha vida, a mola mestra para a minha motivação. Eu sou especialista em trabalhos dentro de escola. Eu dou palestras sobre redes sociais. A minha palestra Eu Quero Paz na Escola, que eu já atendi a 32 mil alunos no espaço de 12 meses de trabalho, não é? Dentro do estado de São Paulo, no Paraná. Então, assim, será que eu seria esse cara mesmo se eu não tivesse passado por isso? Eu fui uma criança feliz porque a síndrome ela começa a se manifestar aos 7, 8, 9 anos. Eu não tinha essa manifestação naquele período. O meu pai era um alfaiate respeitado em Altinho. Ele tinha comércio, ele era um cara muito respeitado. Então se pensava duas vezes antes de ir lá e tirar o barato do filho do seu João. Mas aí quando nós chegamos em São Paulo, não é, começou o nosso desespero, né? Em 1977 começou o nosso desespero. Eu estava lá no terceiro ano do primário, cheguei aqui, o ensino era tão atrasado lá que eu voltei para a primeira série. Então eu era um aluno grande numa sala de pequenos, com um sotaque danado, arretado, que perdi com o tempo. Meu Deus, que saudade do meu sotaque. Mas a vida é assim. E aí eu tive que aguentar as zombarias. Engraçado, porque por ser filho nordestino naquela época não tinha paradeiro, cara. Então passávamos 6 meses aqui, 6 meses lá, era uma loucura. Quando eu fechava um grupo de amigos aqui, tinha que me despedir porque tinha que ir embora. Cigano, sabe? É estranho. Mas está lá, dentro da nossa natureza europeia, que ainda está
tem muito do cigano, né, do nômade, né, dentro do o contexto bíblico mostra muito isso na sociedade. E aí eu tinha que me acostumar a mudar de amigos todos os dias, não é? Mas isso foi positivo. Lógico, porque o meu leque de amigos também é muito grande. Eu encontro amigos da primeira série, a gente se diverte, a gente apresenta os filhos, a gente toma café juntos, entendeu? Eles só não me convidam para churrasco porque eles sabem que eu como muito. Então, paciência. Convidou, vai ter que bancar. E aí a gente vai vivendo, cara. É muito gostoso. E aí é engraçado porque eu cheguei aqui de Pernambuco, eu sofri com preconceito por causa do meu sotaque pernambucano. Na adolescência eu fui para Caruaru, né, que é vizinho Altinho lá, e eu sofri perseguição de um camarada lá, que ele ficava paulista, e ficava zombando comigo por causa do meu sotaque paulista. Eu falei, meu Deus, e agora? O que é que eu sou? Talvez hoje eu tenha o zelo, né, pela minha verbalização da palavra, e procuro não ser muito paulista nem muito pernambucano, porque o brasileiro em si é uma mistura. Não é? Eu trabalho muito essa questão de postura, de voz, tudo. Eu sou palestrante, eu preciso disso para viver. Mas assim, hoje eu me divirto muito com esse meu passado. Não é? Hoje eu tenho muito orgulho do que eu me tornei com o tempo. Eu só me preocupo para que a vaidade não tome conta de mim. Porque o artista ele precisa do aplauso. O aplauso é o pagamento do ingresso pelo trabalho bem feito. Mas o ego pode te destruir. Você vê dentro de empresas, eu falo muito de empresas que a gente vive muito dentro disso. O narcisismo, não é? De algumas autoridades, de chefia ou subchefes, ou novos colaboradores, porque tem um currículo melhor, né, que chegam já querendo pisar nos outros. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque dentro de uma empresa é como uma família. Se você não conseguir transformar esse ambiente numa família, você não vai ser feliz. Nem eles. Ninguém vai ser feliz. Você tem uma historinha para contar pra gente? Tem. Então, só que você vai falar isso logo depois do nosso comercial. Então tá bom. Eu treino a sua empresa para vocês.